Sejam bem-vindos à nona aula da disciplina de autômatos. Na aula passada, a gente viu um método sistemático para converter autômatos finitos determinísticos em expressões regulares. Basicamente, essa direção aqui. Esse tipo de método não só é útil na prática, porque você pode ter um autômato que você quer obter a expressão regular que descreve ele, mas ele também dá uma informação importante para a gente. Ele diz que qualquer autômato finito determinístico pode ser convertido em uma expressão regular, porque, em princípio, você pode executar um método em qualquer autômato. Mais do que isso, ele diz que não importa o quão complicado seja o seu autômato, você sempre consegue uma expressão regular que descreve a propriedade que ele reconhece. Em outras palavras, você não consegue fazer nada mais complicado com um autômato finito determinístico do que aquilo que é descrito por uma expressão regular. Uma vez que você tem esse tipo de resultado, você pode imaginar se você não consegue dizer a mesma coisa na outra direção. Quer dizer, se não importa quão complicada seja a sua expressão regular, você sempre consegue construir um autômato que reconhece aquela propriedade. Então, essa é uma dúvida que vai motivar a nossa aula de hoje. Então, a gente começa com essa pergunta. Nosso objetivo é responder essa pergunta e a estratégia que a gente vai usar para tentar responder essa pergunta é aquela que a gente já indicou na aula passada. Quer dizer, a gente encontra, ou a gente tem um método sistemático para fazer as coisas, quando a gente encontra um padrão repetitivo que permite a gente realizar aquela tarefa fazendo de novo, de novo, de novo a mesma coisa. E a gente encontra esse tipo de padrão repetitivo por meio de uma série de exemplos que a gente vai realizando e vai descobrindo que no final das contas a gente está sempre fazendo mais ou menos a mesma coisa nos diversos exemplos. Então, o plano para a aula de hoje é fazer uma série de exemplos de conversão de expressões regulares em autômatos finitos determinísticos e observar se, à medida que a gente vai progredindo nos exemplos, a gente basicamente está identificando algum padrão repetitivo que a gente sempre aplica em todos os casos. Então, vamos ver? Esse aqui é o nosso primeiro exemplo. A gente tem a expressão AB, aí parênteses, AB união BBA, estrelinha, e o nosso objetivo é construir um autômato que reconhece as palavras que essa expressão regular descreve. A ideia que a gente vai usar é tentar fazer como se fosse o contrário do método da aula passada. Na aula passada, a gente começa com um diagrama e vai, digamos assim, encolhendo, 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 encolhendo ele, até que no final só sobra, digamos assim, um fragmento de diagrama com uma única transição que já está basicamente a expressão regular ali. Então a nossa ideia, na verdade, agora é fazer o contrário. A gente começa na expressão regular e aí a gente, a partir da expressão regular, a gente obtém um fragmento e depois a gente vai aumentando, 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 aumentando esse fragmento, até que no final a gente tem o diagrama de estados e transições de um autômato. Certo. Então, para obter esse primeiro fragmento, a gente faz a seguinte observação. Essa expressão regular aqui tem uma concatenação. Em princípio, essa concatenação pode ser vazia, mas esse A e B é obrigado que você tenha. Então, a gente pode imaginar que o nosso autômato vai ter um caminho que corresponde a esse A e esse B aqui, que está fora da concatenação. Então, a gente já coloca aqui Q0, e aí vem A, Q1, B, e aqui a gente para num certo estado Q2, que eu já vou indicar ele como o estado final, e dessa vez eu vou marcar as coisas desse jeito aí. Legal. Uma vez que eu tenho esse caminho aqui, agora eu posso voltar lá na expressão regular e dar uma olhada nas concatenações que vão corresponder a laços nesse meu esquema. Então, no caso, a concatenação que eu tenho é essa concatenação de A a B e B B A. E aí, eu posso imaginar que isso aqui corresponde a dois laços que podem acontecer em torno do Q2. Então, aqui eu tenho o laço A, A, B, e aqui o laço B, B, A. Legal. Mas a gente sabe que os autômatos eles não leem blocos de palavras assim num passo só, né? Então, esse laço aqui A, B e esse laço BBA, na verdade, tem que corresponder a caminhos, onde a cada passo do caminho você lê um dos símbolos. Então, nessa hora, a gente começa a expandir o nosso diagrama para colocar mais coisa e os detalhes que estão associados à leitura daqueles blocos. Então, vou fazer aqui nesse cantinho, vou reescrever o meu diagrama para levar isso em consideração. Então, eu tenho aqui o Q0, que com a vai para o Q1, depois com o B vai para o Q2, e aí quando você está no Q2 você vai fazer laços para fazer a leitura daqueles blocos. Então eu vou fazer um laço para cima, só que é um laço com várias transições, né? Então eu vou fazer um laço para cima, A,
B. E aí, do Q2, então, eu vou para o Q3, e do Q3 eu vou para o Q4, e do Q4 eu volto para o Q2, fazendo a leitura do bloco A, B. Daí, embaixo eu faço a mesma coisa. Eu não tenho BBA, então a gente vai ter B, B, A, com os estados Q5 e Q6. E daí, quando eu olho para esse esquema, eu vejo que ele já é quase um diagrama de estados e transições de um autômato. A única coisa que falta é basicamente o estado de rejeição, que não aparece aí. O que eu tenho aqui são só os caminhos que levam à aceitação da palavra de entrada. Então, para concluir o meu trabalho, agora eu só vou colocar o estado de rejeição e acabou, certo? Mas, em geral, quando a gente vai fazer essa etapa final, a gente aproveita para dar uma reorganizada no esquema ou no diagrama, porque nem sempre quando a gente vai realizando esse trabalho passo a passo, a gente chega em algo que fica fácil de ver o que está acontecendo. Então, dessa vez, eu vou apresentar esse diagrama da seguinte forma. Então, eu vou colocar o meu estado inicial lá em cima, que é 0. Aí, de que é 0 com um A, eu vou para Q1. Então, aqui eu tenho Q1. Aí o Q1 com o B eu vou para Q2. E aí Q2 eu já observo que é um estado final. E aí esses dois laços aqui eu vou representar eles da seguinte forma, né? Então eu tenho aqui AB. Então eu vou fazer uma coisa vindo para cá que volta e uma coisa vindo para cá que volta. Então para lá vai ser o lado do AB. A, A, e daí vamos voltar por cima. B. E aí para cá, BBA. B, B, e aí volta para lá. A. Certo. Então, se esse aqui é o estado Q2, esse aqui é o Q3, esse aqui é o Q4, esse é o Q5 e esse é o Q6. E o estado de rejeição? Eu vou botar ele aqui embaixo. Então, aqui eu tenho o meu estado de rejeição, A e B. E aí eu venho para cá quando eu não leio o A, quando eu leio o B. Então, do Q6 eu vou para a rejeição lendo o B. Do Q5 eu vou para a rejeição quando eu leio um A. Do Q3 eu vou para a rejeição quando eu leio um B. E do Q4 eu vou para a rejeição quando eu leio um A. Certo. Aqui no Q0 eu deveria ir para a rejeição quando eu leio um B. Mas aí, para não bagunçar o meu diagrama, eu boto uma outra cópia aqui do estado de rejeição só para receber essa transição. Então aqui eu tenho o B. Da mesma forma, quando eu estou em Q1 e eu leio um A, eu vou para a rejeição. E é isso aí. A nossa resposta basicamente é essa daqui. Certo? Então assim, dessa vez não foi tão difícil. Esse aqui é o nosso segundo exemplo. Nesse exemplo, a gente tem a expressão regular B, aí depois uma concatenação de blocos A, AB e ABA. E a gente pode proceder da mesma forma que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Quer dizer, a gente imagina que essa concatenação pode ser vazia, mas esse B eu sou obrigado a ter, então eu vou ter esse caminho no autômato, que com a leitura de B chega em Q1, e Q1 é um estado final, porque eu podia ter só o B. Certo. Mas essa concatenação não precisa ser vazia, então pode vir blocos em seguida do tipo A, B e ABA, e aí eu boto aqui um laço AAB e aqui um laço ABA para fazer a leitura desses blocos que vêm em seguida. Mas o autômato não faz leitura de blocos, ele faz leitura de símbolos, um de cada vez, então eu vou desmembrar esses laços agora em caminhos. Então eu tenho que 0, B, só copiando, né? Aqui 1. E aí, quando eu chego aqui, eu faço a leitura de A, B, e a leitura de B, opa, A, B, B, A, B, A. Legal. Por cima, eu imagino que eu vou estar passando por estados Q2 e Q3, e por baixo eu imagino que eu vou estar passando por estados Q4 e Q5. Quando eu chego nesse ponto, eu posso imaginar que eu acabei, que só falta colocar o estado de rejeição, mas daí a gente observa um pequeno probleminha, que basicamente aparece aqui no estado Q1. Quando você está em Q1 e você lê um A,
você tem duas transições saindo de Q1 com A. Você não sabe se você vai para baixo ou se você vai para cima. Se eu construir um autômato com essa característica, um diagrama de um autômato dessa forma, ele vai estar errado, né? Ou então não é um autômato. Então a gente precisa resolver esse problema. Para resolver esse problema, a gente lembra da maneira como a gente fazia as coisas no lado contrário. Não exatamente na aula passada, mas antes, né? Quando a gente estava naquela época em que a gente convertia autômatos em expressões regulares ou em propriedades, o que a gente fazia era, a gente começava no diagrama e aí a gente construía um esquema numa primeira etapa, né, para poder ver mais claramente o que estava acontecendo. A gente separava os caminhos e os laços para poder ver eles mais claramente. E quando a gente fazia isso, o que a gente observava é que, às vezes, um mesmo estado aparecia em lugares diferentes do nosso esquema. Então a gente pode imaginar que isso aqui é o resultado dessa separação de caminhos onde o mesmo estado foi colocado em dois lugares diferentes. Em outras palavras, eu posso imaginar que esse Q2 e esse Q4, na verdade, digamos assim, no diagrama do autômato, eles são o mesmo estado. E que aqui eles foram separados para a gente poder fazer esses laços de maneira separada, certo? Mas se esses dois estados aqui então são o mesmo estado, a gente pode imaginar que tem um cara aqui que é a cópia desses dois, né? Então a gente bota aqui Q2, Q4 para representar esse estado que foi desmembrado nesses dois. E aí, quando eu estou em Q1 e eu leio um A, ao invés de eu ir para cá, na verdade eu venho para cá. Certo? Então a intuição é que isso aqui é o estado que foi desmembrado nesses dois. Mas, se isso aqui é o estado que foi desmembrado nesses dois, esse cara aqui tem que se comportar da mesma forma que esse e que esse. Então, se o Q2 com A vai para Q3, esse cara aqui com A vai para Q3. Esse aqui com A vai para Q3. E se o Q4 com B vai para Q5, esse cara aqui com B vai para Q5 também. Muito bom. A última observação que a gente faz é que depois que a gente removeu essas duas transições, eu já não tenho mais como chegar aqui nem aqui. Esses estados estão como se fossem pendurados no diagrama, e daí a gente pode remover eles. Certo. Ficou um pouquinho bagunçado, mas aqui na próxima página a gente tem uma versão organizada desse esquema. Quando eu olho para esse esquema aqui, eu vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estados, e todos eles têm ou uma transição só, como esse aqui, B, B, A, ou esse aqui tem duas, mas são com símbolos diferentes. Então agora a gente tem uma situação em que a gente não tem mais problema nenhum, eu posso imaginar que esse é um esquema que representa os caminhos de aceitação do autômato, faltam os caminhos que terminam no estado de rejeição. Então só o que eu preciso fazer agora é acrescentar o estado de rejeição. Eu vou fazer isso como eu costumo fazer, que é reorganizando as coisas para ver tudo um pouquinho melhor. Então eu vou ter aqui o meu estado inicial, que é 0, que quando lê um B, vem para baixo, e aí cai no estado Q1, que é um estado final. Esse estado Q1, quando lê um A, vai para baixo de novo, e aí cai nesse lugar aqui. Esse lugar aqui vai com A para um lado e com B para o outro. Então a gente vai botar aqui com A para o lado, com B para o outro. Certo? Quando você vai daqui com um A, você cai no lugar onde com um B você volta para Q1. Então, aqui, com um B, eu volto para cá, que é o Q1. E quando eu estou aqui e vejo um B, eu vou para um lugar que quando eu vejo um A, eu volto para Q1. Então, quando eu caio aqui lendo um B, depois se eu ler um A, eu vou de volta para Q1. Certo? Nessa hora, vale a pena a gente colocar nomes nesses estados aqui, e esses nomes aqui não são os mesmos nomes do esquema de cima, né? Então eu renomeio todos os estados. Então esse aqui é Q0, aqui é Q1, esse vai ser o Q2, esse é o Q3 e esse é o Q4. Legal? Agora sim, só falta o estado de rejeição. Coloco o estado de rejeição aqui. Daqui, se eu leio um A, eu vou para rejeição. Daqui, se eu leio um B, eu vou para rejeição. Aqui, se eu leio um B, eu deixo, mas se eu leio um A, eu vou para rejeição e eu coloco essa rejeição aqui no cantinho. A. E daqui, se eu leio um A, eu desço, mas se eu leio um B, eu subo. Certo? Nosso trabalho está terminado. Mas, dessa vez, no meio do processo de construção do diagrama, eu fiz uma pequena esperteza, né? Aquela esperteza de pegar dois estados, transformar em um só, jogar as coisas para lá. E ninguém me garante que essa esperteza, digamos assim, é uma esperteza válida, é algo que eu posso fazer. Então, para conferir se tudo deu certo, eu coloco aqui de novo a minha expressão regular. Então, eu lembro que ela era B, aí vinha A, B, união
ABA, né? ABA, estrela. E aí eu observo que esse autômato, de fato, aceita as coisas com esse formato, porque um B me traz para cá, e depois bloquinhos ABA fazem esse laço, bloquinho A, desculpa, ABA fazem esse laço, AB fazem esse laço. Qualquer coisa diferente disso vai me levar ou para esse estado de rejeição, ou para esse estado de rejeição aqui. Então as coisas deram certo, quer dizer, a minha esperteza deu certo dessa vez. Esse aqui é o nosso terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, a gente tem a expressão regular B, aí vem uma concatenação de blocos AB e BA, e depois que a concatenação acaba, aí eu tenho um Azinho. Novidade que a gente já pode adiantar aqui que vai aparecer nesse exemplo é que você não tem realmente como saber que a concatenação acabou para ver esse A aqui, porque dentro da concatenação pode aparecer A também, certo? Mas vamos ver como que isso aparece dentro do nosso processo de conversão. Então a gente começa observando que se a concatenação for vazia, o autômato vai se reduzir a um caminho que lê o B inicial e depois o A final. E aí eu caio num estado Q2, que é um estado final. Certo. Agora, se a concatenação não for vazia, eu vou fazer leituras de blocos AB e BA. Então aqui eu vou fazer a leitura do bloco AB e aqui a leitura do bloco BA. A gente já sabe que a gente não lê blocos todos de uma vez, mas a gente lê eles símbolo a símbolo. Então a gente reescreve o nosso diagrama, desmembrando aqueles laços em caminhos. Dessa vez a coisa fica assim, B, Q1, A, Q2. E aí dessa vez eu só tenho dois símbolos, eu posso fazer o laço desse jeito. Sobe e desce. Então, A, B, e aí Q2, Q3. E depois desce e sobe para ler um BA, e aqui eu vou chamar de Q4. Certo? Como a gente já mais ou menos imaginava no início, deu um probleminha aqui, que é essa situação onde eu estou no Q1 e vem um A, eu não sei se a palavra acabou ou se eu estou no início de um novo bloquinho que depois eu vou ler um B, certo? Muito bom. Então, quando eu estou em Q1, eu não sei o que eu faço quando eu leio um A, se eu vou para cá ou para cá. Eu posso imaginar que esses dois caras podiam ser transformados num estado só, mesmo truque do exemplo anterior, né? Que é o Q2, Q3. E aí, quando eu leio um A, eu vou para lá e não para cá e nem para cá. A novidade desse exemplo é que dessa vez eu estou juntando dois estados onde um deles é um estado final e o outro não é um estado final. E aí eu pergunto, e esse aqui, é final ou não é final? E a resposta é, a gente vai marcar ele como final. Por quê? Porque se por acaso você terminar aqui, é como se você tivesse aqui e a palavra é aceita. Então esse cara tem que ser um estado final para poder garantir essa situação de que se eu tivesse aqui eu aceitaria a palavra de entrada. Muito bom. Mas esse cara aqui, na verdade, é esse e esse, então ele se comporta como esse e esse. Esse cara aqui, quando lê um B, ele volta para Q1. Então esse cara aqui, quando lê um B, ele volta para Q1. Que vai ficar um pouquinho bagunçado, mas já já a gente reorganiza. E esse cara aqui, ele não lê nem A nem B, então esse cara aqui não precisa se preocupar com o que ele faz quando ele estivesse aqui. Muito bom. A última observação é que depois que eu removi essa transição e essa, eu já não tenho mais como chegar aqui, nem como chegar aqui, eu posso remover isso do diagrama, certo? Então vai ficar só esse e aquele cara lá, e aqui a gente já passou a limpo, a gente tem esse esquema aqui, certo? Que já não tem mais probleminha nenhum, porque aqui com A eu vou para lá, com D, com B eu desço, aqui eu não tem nenhum problema, né? Basta acrescentar o estado de rejeição e terminar o trabalho. Então vamos de novo colocar o nosso estado inicial aqui em cima, que é 0, com B ele desce para onde? Para esse cara aqui, que é o Q1, certo? E aí o Q1 vai para lá com A e vai para cá com B. Então ele vai para lá com A, e ele vai para cá com B. Certo. Mais uma vez que ele foi para lá com A, ele volta com B. Então eu vou fazer assim. Essa bolinha podia ter ficado mais aqui para baixo, mas não tem problema. Volta com B. Então aqui eu tenho um estado que corresponde a esse aqui, então ele é um estado final. Se eu tiver aqui, que é o Q1, e veio um B, depois eu espero ler um A para voltar para lá.
certo? E aqui eu tenho mais um estado que dessa vez não é um estado final. Dando os novos nomes, esse cara vai ser o Q1, esse cara vai ser o Q2, esse cara vai ser o Q3. Se eu estou aqui e ao invés de vir um B, vem um A, eu vou para a rejeição. A, vírgula, B. Vou para a rejeição. No caso de um A. E se eu estou aqui e não vier um A, mas vier um B, eu também vou para a rejeição. Certo? Estado de rejeição. Esse cara aqui, se vier um A, vai para um outro estado de rejeição aqui em cima. Só para deixar o diagrama organizado. Daí a gente vê que esse tem a transição do A e do B, esse tem a do A e a do B, esse tem a do A e a do B, esse tem a do A e a do B. Nosso diagrama está completo. Como a gente fez aquela esperteza, a gente pode querer conferir se esse diagrama realmente reconhece as palavras descritas por essa expressão regular. E a gente vê o seguinte, esse B aqui é esse B aqui. Certo. Aí esses laços aqui vão ser laços em torno do Q1, AB e BA. Só que o Q1 não é o estado final, porque eu ainda preciso ler esse A. Então, quando eu chegar eventualmente nesse A, eu venho para cá e eu aceito a palavra de entrada. Então, aparentemente está tudo certo. A nossa esperteza deu certo outra vez. Aqui a gente tem mais um exemplo. Só de bater o olho, a gente vê que esse exemplo é basicamente o exemplo anterior, onde a gente esticou aqui um pouquinho a expressão regular, colocando B e B. E o que a gente pode imaginar é que isso vai aumentar a enrolada da situação, né? Porque aqui, quando eu vejo A, B, B, eu não sei se eu estou aqui dentro ainda, lendo um A, B e depois o começo de um BA, ou se eu já cheguei no final da palavra. Vamos ver qual é o efeito que isso tem no nosso procedimento de conversão. Então, dessa vez, imaginando que a concatenação é vazia, a gente vai ter um caminho comprido para ler esse B, A, B, B. Então, a gente começa em Q0, aí lê um B, vai para Q1, lê um A, vai para Q2, lê um B, vai para Q3, aí lê mais um B, e aí finalmente chega em Q4, que é um estado final. Mas, se essa concatenação não for vazia, eu vou ter leituras de blocos AB e BA nesse ponto da palavra, que é basicamente esse ponto aqui, e aí eu vou ter bloquinhos AB e ABA sendo lidos nesse laço. A gente já sabe que o nosso autômato não lê blocos, então a gente reescreve esse negócio assim. B, aí o Q1. Aí o Q1 sobe e desce. A gente já sabe que vai ser para o Q5 para fazer a leitura do AB. E aqui ele desce e sobe para o Q6 para fazer a leitura do BA. Daqui ele vai para frente com um A para bater no Q2, com um B ele bate no Q3, com um B ele bate lá no Q4. Muito bom, a gente já identifica um probleminha aqui no estado Q1, que tem um A que sobe e um A que vai para a direita. A gente já também sabe a solução, que é juntar esses dois em um estado Q2, Q5. Ao invés do A subir e ir para cá, agora o A vai para lá. Esse estado novo combinado herda as transições desses dois. Então, esse cara tem um B que volta, então aqui é o A. Aí agora ele tem um B que volta, né? De novo, a gente já vai passar isso a limpo. E esse estado aqui tem um B que vai lá para frente. Então, esse cara aqui com B vai lá para frente. Certo. Muito bom. Depois que eu removi as transições para Q5 e para Q2, você já não consegue mais chegar nem em Q5 nem em Q2. Então, você joga isso fora, joga isso fora. E agora, basicamente, é só passar limpo. Passando a limpo, a gente chega nisso daqui, onde aquele estado Q2, Q5 basicamente desceu e tomou o lugar do estado Q2, né? Ok. Olhando para esse esquema, a gente vê um novo probleminha, né? Que é já o resultado daquela situação que a gente viu que a nossa confusão dessa vez é mais comprida. Esse estado aqui tem o B para cá e o B para cá.
A gente pode imaginar, então, que esses dois, na verdade, podiam ser juntados em um único estado, que vai ser o estado Q1, Q3. Então, a gente coloca aqui Q1, Q3. Então, ao invés de com B vir para cá ou para cá, com B eu vou lá para cima. Q1, Q3. Certo? Esse estado Q1, Q3, ele é das transições de Q1 e de Q3. A de Q3 é basicamente um B indo para lá. E a de Q1 é basicamente com um B descendo. E aí eu vejo que eu devia ter colocado esse cara aqui embaixo, né? Mas eu não coloquei, então agora o que eu faço é uma pequena confusão aqui, que é jogar essa transição, que é a transição Q1, Q6, agora vai ser a transição Q1, Q3 para Q6, lendo o B, certo? Não tem problema nenhum, porque depois a gente passa limpo, e quando a gente passa limpo, a gente cai nessa situação aqui, certo? Onde aquele Q1, Q3 que estava ali em cima, ele desceu, tomou o lugar do Q3. Mas eu ainda não acabei, porque de novo eu tenho a situação onde esse estado aqui tem a transição do B e a transição do B. O que eu faço? Eu substituo essas duas transições, esses dois destinos, né, por um novo estado Q4, Q6. Vamos jogar ele em cima e se depois não for o lugar certo, a gente passa limpo outra vez. Então a gente joga ele de novo para cima, Q4, Q6 vai ser o lugar para onde eu vou a partir daqui quando eu leio um B. Ou seja, eu não vou mais para cá e eu nem vou mais para cá. Eu estou juntando Q4, Q6, Q4 é um estado final, logo esse cara é um estado final. Muito bom, isso aqui é um B, e esse cara é das transições do Q4 e do Q6. Esse cara não tem transição nenhuma, então não tem nada para esse cara herdar. Esse cara aqui tem uma transição do A que vai para Q1. Então, com A, eu vou para Q1. Passando as coisas a limpo, eu basicamente vejo que aquele estado Q4, Q6 desceu e veio e tomou o lugar do Q4, que foi jogado fora, né? Ah, sim, tem uma observação legal aqui, que é a seguinte. Eu joguei essa transição fora e essa transição fora. Eu não consigo mais chegar no Q4, eu posso jogar ele fora do diagrama. Mas eu joguei essa transição fora, mas o Q6 continua podendo ser alcançado aqui a partir desse lugar aqui. Então ele permanece no nosso diagrama, no nosso esquema. Então a gente vê que ele continua aqui. Muito bom. O que eu vejo agora é que eu já não tenho mais nenhum tipo de problema, né? Porque daqui o A e B, daqui só o B, daqui o A e o B, daqui o A, daqui o B, tá tudo ótimo, certo? Dessa vez, ao invés de redesenhar o diagrama, eu já estou muito próximo de um esquema final, então eu vou só colocar o estado de rejeição aqui, A, B, marcar ele QR, e vou trazer as transições para cá. Então, no Q0, se eu leio um B, eu vou para cá, mas se eu leio um A, eu vou para o estado de rejeição. No Q1, se eu leio um A, eu vou para cá, e se eu leio um B, eu venho para cá. No Q6, se eu leio um A, eu subo, mas se eu leio um B, eu vou para o estado de rejeição. Daqui, que é o Q2, Q5, se eu leio um B, eu vou para lá. Se eu leio um A, eu vou para o estado de rejeição. Certo? Se eu estou aqui, leio um A, leio um B, para lá e para cá. Daqui, leio um A, eu vou para cá, se eu leio um B. Certo? Nessa hora, se você quiser, você pode renomear os estados, trocando esses nomes de estados por bolinhas, mas isso realmente não é necessário, a gente já tem aqui a solução. E não é difícil verificar que esse autômato, de novo, reconhece as palavras descritas por aquela expressão regular e a nossa série de espertezas continua funcionando. Esse exemplo aqui, ele é bem parecido com o anterior, eu só troquei aqui no final o B pelo A, né? Mas a gente vai ver que só com essa pequena diferença já faz aparecer uma coisa engraçada lá no meio do processo. Isso a gente aproveita para fazer uma observação que é a gente já está, digamos assim, realizando um processo que é relativamente repetitivo, mas a cada exemplo ainda continua aparecendo coisa nova. E aí, porque continua aparecendo coisa nova, de vez em quando a gente ainda precisa de fazer novas espertezas, e nesse sentido a gente ainda não pode dizer que a gente já encontrou um padrão repetitivo. Então vamos continuar o nosso trabalho de ficar experimentando realizar a tarefa em exemplos sucessivos. Então vamos lá. Então aqui na situação que a gente tem, que de novo, ignorando a concatenação, a gente vai ter um caminho BA, BA, então a gente coloca esse caminho aqui,
Q0, B, Q1, A, Q2, B, Q3, vai para o Q4 lendo um A. Dessa vez a gente já se antecipa, né? Que em Q1 eu vou fazer a leitura dos blocos A, B e BA em laços, mas esses laços vão ser desmembrados, então a gente já pula uma etapa e já coloca aqui duas transições, uma subindo e uma descendo, para fazer a leitura do A, B, indo para o estado Q5, e aqui na descida BA, para o Q6, BA. Ok. Apareceu aqui um problema no Q1, da mesma forma que antes, eu tenho aqui duas transições do A, eu vou juntar o Q2 e o Q5. Então eu junto o Q2 e o Q5, jogo essa transição do A para lá, e aí eu volto com o B, que é a transição do Q5 para o Q1, e eu vou para frente com o B, que é a transição do Q2, certo? Tanto o Q2 quanto o Q5 vão desaparecer, e agora a gente vai passar limpo e vai descer o Q25, está aqui o Q25 já desceu, a gente observa de novo um probleminha aqui de duas transições B saindo desse estado, então a gente vai juntar o Q1 e o Q3, dessa vez eu vou jogar para baixo, Q1, Q3, e é para lá que eu vou no caso do B, eu não vou nem para trás, nem para frente, mas eu vou para lá no caso do B. Esse cara aqui herda as transições do Q1 e do Q5 e do Q3. Então a transição do Q3 é esse A que vai para lá, e a transição do Q1 é esse B que vem para cá, certo? Quando eu faço isso, esse cara já não pode mais ser alcançado, mas esse aqui pode, né? Por aqui, peraí, devagar. Q1 e Q3. O Q1 continua sendo alcançado, então ele continua dentro do diagrama. O Q3 aqui não é mais, ele sai do diagrama. Ok, passando a limpo, a gente obtém isso daqui, certo? E dessa vez o problema acontece aqui na forma dessa transição A e dessa transição A, e aqui vai aparecer a novidade, certo? A novidade é a seguinte. Eu tenho duas transições A saindo daqui. Uma vem para cá e uma vem para cá. Certo? Então a ideia é combinar esses dois lugares. Só que isso já é um estado combinado. Então, na prática, o que vai aparecer é uma combinação tripla. Uma combinação Q2, Q4, Q5. Q2, Q4, Q5. Tem problema? Não, não tem problema. Isso é mais uma possibilidade de como as coisas podem acontecer. Então, o A não vai mais para cá, mas vai para cima. Como esse estado não é final, mas esse estado combinado é final, ele herda as transições do Q4, que não tem nenhuma, e herda as transições do Q2 5, que basicamente é uma transição vindo para cá. Então ele vem para cá de volta. B, passando a limpo, a gente chega nessa situação aqui, onde aquele cara desceu, tomou o lugar do Q4, e agora é só colocar o estado de rejeição. Então, A, B, a gente vai para cá com o A, a gente vai para o estado de rejeição aqui com o B, esse cara vai com o B para frente, mas ele desce para o estado de rejeição com o A, esse estado vai para frente com A e vai para trás com B, esse estado vai para trás com B, e com o A ele vai para o estado de rejeição, e a gente terminou mais um. Certo, esse aqui é o nosso próximo exemplo, e a novidade desse exemplo é que agora a gente tem duas concatenações. A gente tem essa primeira concatenação que já vinha aparecendo, e agora tem uma concatenação lá no final da palavra. Vamos ver qual é o efeito que isso tem no nosso processo de conversão. Então a gente começa observando que essas duas concatenações podiam ser vazias, mas ainda assim eu precisava ler esse B e esse A. Então eu coloco um caminho para ler esse B e esse A, Q0, Q1, Q2, onde Q2 é um estado final. Legal. Mas essa primeira concatenação não precisa ser vazia, então eu preciso ler blocos A, B e BA quando eu estou basicamente nesse ponto da palavra, então eu vou fazer isso por meio dessas estruturas aqui, né? Sobe A, desce B, Q3, desce B, sobe A, Q4.
Legal. Quando eu observo... Ah, sim, finalmente, essa última concatenação é só um B, é um símbolo só, eu posso fazer a leitura desses Bs aqui, né? 0 ou mais. Legal. Uma vez que eu faço isso, eu já observo aqui no Q1 a transição do A e do A, que vai para Q2 e Q3. A ideia é combinar Q2 e Q3 num único estado, Q2 e Q3, certo? Vai ser um estado final porque Q2 é final, e ao invés de subir e vir para cá no A, eu vou para lá, e esse estado herda as transições do Q2 e do Q3. A transição que ele herda do Q3 é essa transição indo para o Q1 com o B. Nesse caso, eu vou voltar para o Q1 a partir daqui, quando eu ler um B. E o Q2, a gente tem aqui a novidade do exemplo, né? Que é a seguinte. Quando eu estou em Q2, eu leio um B, eu vou para onde? Para Q2. Então tem uma transição do Q2 que vai para um certo lugar lendo um B, que é o próprio Q2. Então esse cara herda essa transição. E aí, quando a gente está aqui e lê um B, a gente vai para o Q2. E aqui acontece uma coisa engraçada, que é a seguinte. Antes de eu ter incluído esse estado aqui no diagrama, ao remover essa transição e essa transição, o Q3 ficou pendurado, porque não tinha jeito nenhum de chegar lá, e o Q2 ficou pendurado também. Mas aí quando eu coloco o Q2 e Q3 no esquema e coloco as transições dele, a gente recupera uma maneira de chegar no Q2, então o Q2 permanece no diagrama, o Q3 não. Certo? Então esse é o tipo de coisa que acontece quando você tem esses laços aqui, e essa é a novidade do exemplo, essencialmente. Muito bom, na hora que a gente passa isso a limpo, o que a gente vê é que o Q2 foi empurrado um pouquinho para a direita e aquele Q2, Q3 pegou o lugar dele. Nessa situação, a gente vê agora esse estado aqui, com uma transição de B para a direita e uma transição de B para a esquerda. O que a gente faz é, a gente combina esses dois destinos na forma de um estado Q1, Q2. Então a gente bota aqui embaixo Q1, Q2, que vai ser um estado final, porque o Q2 é final. E é para lá que eu vou quando eu leio um B a partir daqui e não mais para cá ou para cá. Esse cara é das transições do Q1. Que transição do Q1? Um B vindo para o Q4. Então ele vai ter um B vindo para o Q4. E é da transição do Q2, que é esse B que leva para o próprio Q2. Muito bom. Passando a limpo, de novo, a gente tem que aquele Q1, Q2 subiu e empurrou o Q2 um pouquinho mais para a direita de novo. E aí a gente vê aqui, sim, aqui nesse desenho está faltando essa transição, certo? Então, eu esqueci uma transição, na verdade, aqui nesse desenho. Então, vamos examinar direitinho o que está acontecendo. Esse cara tem que herdar as transições do Q1 e do Q2. Aqui está a transição do Q2. E eu peguei uma transição do Q1, que é essa daqui, né? Que é essa descida. Mas o Q1 também tem uma transição A para lá. Então, eu tenho uma transição A para cá, certo? E daí eu vejo que nesse esquema, aqui, passado a limpo, o A apareceu. Mas esse B aqui não apareceu, então a gente aproveita agora e corrige isso. Né? E isso é importante porque esse B aqui, juntamente com esse B aqui, é o que vai gerar um probleminha que precisa ser resolvido. Dessa vez é um conflito, né? É uma ambiguidade entre o Q2 e o Q4. Não sei se eu estou aqui lendo o B, eu vou para o Q2 ou para o Q4. Então, cria um estado Q2, Q4, que vai ser um estado final, porque o Q2 é final. E aí vem para cá, lendo um B ao invés de vir para cá e vir para cá. Esse é das transições do Q2 e do Q4. A do Q2 a gente já sabe que é uma própria transição para o Q2 lendo B. E a do Q4 é uma transição para o Q1 lendo um A. Certo? Muito bom. Passando a limpo, a gente chega nessa situação aqui, onde de novo o Q2 foi empurrado para lá, para o Q2 e Q4 entrar no lugar dele. Né? E aqui, de novo, vale a pena chamar atenção para um fato interessante que é novo desse exemplo, que é, a gente começou com um caminho que essencialmente só tinha isso daqui, né? Q0, Q1, Q2. E à medida que a gente foi tratando aquela situação do laço, a gente viu que esse cara nunca desaparecia, então ele sempre era preservado no diagrama e ia aparecendo coisa nova, coisa nova, coisa nova. Então, esse exemplo mostra de maneira clara aquela situação onde o diagrama vai esticando, 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 em oposição ao que a gente fazia na aula passada, que era o diagrama encolhendo, encolhendo, encolhendo. Certo. Então, só o fato de a gente estar fazendo a coisa na direção contrária da aula passada já é um bom sinal, certo? Ok.
Mas voltando para o nosso probleminha aqui, a gente vê que, de novo, eu precisava dessa, deixa eu trazer de volta aqui, porque as coisas aqui, né? Q2, Q4, tem um A lá para o Q1, que nesse diagrama aqui acabou não aparecendo, certo? Esses errinhos às vezes acontecem na prática, não tem muito problema, quando a gente faz com atenção esses errinhos não acontecem. O importante aqui é só o método que a gente está querendo chegar. Ok, nesse ponto aqui, eu já observo que eu já não tenho mais problema, e se eu não tenho mais problema, eu posso botar o meu estado de rejeição aqui, AB, QR, então daqui, se eu leio um A, eu vou para a rejeição, daqui, se eu leio um B, eu vou para a rejeição, daqui, se eu leio um B, eu vou para lá, mas se eu ler um A, eu desço, daqui um A para cá, B para lá, tá tudo certo, daqui um A para cá, B para lá, tá tudo certo, de lá um A me traz para a rejeição, certo? E com isso a gente completa mais um exemplo. Aqui finalmente a gente chegou no último exemplo da aula de hoje. E a complicação que esse exemplo introduz é a ideia de você ter uma concatenação dentro de uma concatenação, além da concatenação lá no final. E a gente já pode antecipar também que dessa vez a confusão vai acontecer entre esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, porque na hora em que eu ler um A e depois vários Bs, eu não sei se eu estou lendo um bloco desse ou se eu já estou lá no final da palavra, certo? Vamos ver qual é o impacto que isso tem nesse nosso procedimento de construção do autômato. Então, como sempre, a gente ignora por um momento as concatenações e faz a leitura do B e do A nesse caminho Q0, B, Q1, A, Q2, onde Q2 é um estado final. Daí a gente leva em conta a última concatenação, colocando esse laço aqui em torno de Q2, e aí ao levar essa concatenação em conta, a gente começa fazendo a leitura desse bloco BA aqui desse jeito, que a gente já conhece, aqui vai ser o Q4, e para cima a gente faz a leitura disso daqui. Como é que a gente faz a leitura de uma coisa dessas? A gente começa lendo o A, que leva a gente para o estado Q3, e lá no estado Q3 a gente pode ficar dando voltas para ler os Bs, se vier algum. Depois a gente lê um Azinho que leva a gente de volta para o Q1. Legal. Nesse ponto, a gente observa aqui, saindo do Q1, uma transição com símbolo A e uma transição com símbolo A. A ideia é combinar os dois destinos na forma de um estado Q2, Q3, que é para onde eu vou agora quando eu leio o A partir de Q1. Muito bom. Esse estado é um estado final porque Q2 é um estado final. E ele herda as transições do Q2 e do Q3. A transição do Q2 que ele herda é essa transição B aqui. Do Q3 ele herda essa transição B também, que é o laço do Q3, e ele herda essa transição A aqui. Então, a gente já tinha esse A indo de Q1 para Q2, Q3, e agora a gente tem esse A voltando de Q2, Q3 para Q1. Passando a limpo o diagrama, a gente chega nisso daqui, né? Onde a gente fez o Q2, Q3 descer e empurrou o Q2 para a direita. Muito bom. Examinando esse diagrama, a gente vê que esse estado aqui tem uma transição de B e uma transição de B. A ideia agora é fazer a mesma coisa, né? Combina os estados destino num único estado. Mas, dessa vez, acontece uma coisa diferente, que é a seguinte. Quando você vai combinar Q2 e Q3 num novo estado, você observa que esse estado já está no seu diagrama, certo? Então, dessa vez, você não precisa criar um novo estado, porque você pode direcionar essa transição do B para lá, que é ele mesmo, certo? Então, você elimina essas duas transições e você joga a leitura do B para cá, certo? Como esse estado aqui já está no diagrama, se você quiser agora fazer ele herdar as transições desse cara e desse cara, ele vai herdar um B para cá e um B para cá, o que vai acontecer? Eu vou ter de novo o mesmo problema no passo seguinte, né? Então, dessa vez, a esperteza é, uma vez que esse estado já está no diagrama, ele não herda as transições dos destinos, porque ele já apareceu pela combinação desses dois, então a gente não precisa mais se preocupar com isso. E, basicamente, o que a gente observa agora é que, uma vez que essas transições foram removidas, a gente não vai colocar outras no lugar, esse cara não pode mais ser alcançado, ele é removido, esse cara não pode mais ser alcançado,
ele é removido. Essa é a esperteza que a gente está fazendo dessa vez. Isso traz a gente para esse diagrama aqui, que é bem simples. E a gente observa que ele não tem problema nenhum, né? Esse aqui só tem a transição do B, esse aqui só tem a do A, esse aqui tem a do A e do B, esse aqui tem a do A e do B, mas ninguém tem duas transições com o mesmo símbolo. Só falta colocar o estado de rejeição. E eu vou colocar o estado de rejeição aqui, porque é aqui que estão, aqui próximo que estão os estados que vão direcionar para ele. Então, o que é zero, que é o estado inicial, quando ele lê um B, ele vai para Q1, mas quando ele lê um A, ele vai para rejeição. O Q1, quando lê um B, desce, quando lê um A, vai para lá. O Q4, quando lê um A, sobe, mas quando lê um B, ele vem para rejeição, certo? E esse cara aqui já tem a sua transição do A e do B. O diagrama está completo, mas no meio do caminho a gente teve que fazer aquela esperteza, né? Então, vamos fazer uma verificação para checar se o nosso autômato ficou correto. Então, relembrando, a expressão regular era essa, B, aí vinha A, B, estrela, A, ou BA. Tudo isso estrelinha e depois A, B, estrela aqui. Vamos ver o que acontece quando esse autômato recebe uma coisa com essa forma. Ele começa no Q0 e vem esse B aqui. Ele vem parar aqui. E é aqui que ele vai fazer a leitura desses blocos aqui, desses dois tipos, né? Então, se vem um AB estrela A, ele vai fazer assim, ó, A, aí vai fazer, ler os Bs aqui, se houver algum, e depois ele volta para cá. Então, esses blocos aqui, começando em Q1, deixam o autômato em Q1. Esse cara aqui, BA, começando em Q1, leva para Q4 e devolve para Q1. Então, enquanto estiver chegando blocos desse tipo, o autômato vai continuar em Q1. Eventualmente, os blocos desse tipo acabam, aí vai vir um A, B estrela. O que acontece quando eu estou em Q1 e vem um A, B estrela? O A me leva para lá e o B estrela me deixa aqui. Então, no final da palavra, não importa quantos Bs venham, eu vou estar aqui, certo? E aí, porque eu vou estar aqui, eu vou aceitar a palavra. Então, a gente consegue ver que o autômato está realmente aceitando todas as palavras desse tipo. Não é muito difícil verificar aqui palavras que não têm esse tipo, o autômato rejeita. Então, mais uma vez, as nossas espertezas deram certo e a gente construiu um diagrama correto. É isso aí, pessoal. O que a gente aprendeu na aula de hoje? Bom, à primeira vista nada, né? Porque eu não consegui responder a pergunta que eu tinha no início e eu também não obtive um método sistemático para converter expressões regulares em autômatos. Mas a gente ganhou bastante prática, certo? E conseguiu ganhar já algumas intuições sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o problema de transformar expressões regulares em autômatos é bem mais difícil do que o problema de transformar autômatos em expressões regulares. E aí a gente pode perguntar, o que a gente faz agora? Bom, a gente teria basicamente três opções. Uma opção, que seria talvez a opção mais natural, seria continuar examinando exemplos. E, de fato, existem ainda outros exemplos que deixam a gente em situações novas, que requerem novas espertezas para a gente obter o diagrama. Fazendo isso, a gente não tem garantia nenhuma que a gente chegue eventualmente num processo repetitivo, porque pode ser que esse processo repetitivo não exista, né? Mas a gente não sabe, então a gente tem que ficar procurando. E aí a gente fica nessa situação meio que um dilema, né? Porque enquanto o processo repetitivo não aparece, a gente não sabe se eventualmente alguma hora a gente vai conseguir chegar lá ou se ele realmente não existe. Quando a gente chega em situações desse tipo, o que a gente pode tentar fazer, que tira a gente um pouco desse dilema, é tentar ver a situação a partir de um outro ângulo, tentar trazer ideias novas para o problema. É isso que a gente vai fazer na próxima aula. Então a gente se vê a gente vê a continuação dessa conversa na próxima aula. Até lá!